Então, antes da gente estudar os acidentes anatômicos, a gente precisa entender quais são os ossos que compõem a região craniana. Então, eu consigo dividir em duas partes. Eu tenho o neurocrânio, que vai formar essa região mais superior e a base do crânio, e também o víscerocrânio. Em relação ao neurocrânio, eu tenho o osso frontal, que é esse que está abaixo do osso frontal, que vai formar a região da testa, é um osso único. Tenho os dois ossos parietais, que eles são divididos por essa sutura, que é uma articulação, né? Então a gente chama aqui de sutura sagital. Tenho ainda, inferiormente aos ossos parietais, o osso temporal, e comunicando os dois, eu tenho aqui a sutura escamosa, porque existe uma sobreposição desses dois ossos, assim como uma escama de peixe. Posteriormente, fazendo uma comunicação com os parietais, eu tenho o osso occipital, um osso único, e ainda tenho o osso esfenoide, que existem outras vistas que dá para enxergar um pouco melhor, e ainda o osso etimoide. Já em relação ao víscero crânio, anteriormente eu consigo observar a maxila, a mandíbula é esse osso móvel em relação aos demais, o osso zigomático, ainda o osso lacrimal e, para finalizar, o vômer e o osso palatino, que a gente consegue enxergar em outros cortes, em outras vistas. Então, agora falando especificadamente numa vista anterior, quais são os principais acidentes anatômicos que a gente consegue observar? Então, aqui considerando o osso frontal, próximo aqui à linha média, entre uma cavidade orbitária e outra, eu tenho essa protuberância que a gente chama de glabela. Clinicamente falando, na glabela eu tenho reflexo glabelar, então eu posso usar isso para fins de avaliação. Lateralmente à glabela, eu tenho dois forames, que são chamados de forames supraorbitais. Nesses forames tem a passagem dos nervos supraorbitais também, que são nervos sensitivos, que auxiliam então nessa sensibilidade da pele. Assim como os forames supraorbitais, eu tenho os forames infraorbitais. Eles já não estão no osso frontal, mas no osso maxila, e funcionalmente são bem semelhantes aos anteriores. Então existe passagem de nervos sensoriais que ajudam então nessa sensibilidade. Falando um pouquinho aqui do forame óptico, né, ou da cavidade orbitária, o que eu consigo observar de estruturas? Lá na região posterior, eu consigo perceber que existe um canal redondo bem irregular. Esse canal eu chamo de canal óptico. É aqui que o nervo óptico irá passar, atingindo então a cavidade craniana. Ainda eu tenho duas fissuras, a fissura orbital superior e fissura orbital inferior. Elas apresentam esse formato um pouco mais alongado, irregular, e por aqui eu tenho passagem, por exemplo, tanto muscular quanto também vascular, certo? Ainda falando de uma vista anterior, mas pensando e considerando a mandíbula, eu tenho os forames mentuais, que estão bem próximos a essa protuberância mentual. A protuberância mentual, ela acaba sendo ainda mais projetada, mais eminente no caso dos homens. Vindo um pouquinho mais para uma vista lateral, vale destacar o osso zigomático. O osso zigomático, ele se articula com o frontal, com o osso maxila, com o osso temporal e também com o osso esfenoide. Quando eu considero a articulação, o contato entre o osso zigomático e o osso temporal, eu formo essa linha, esse arco zigomático, que forma popularmente a maçã do rosto, onde as mulheres, por exemplo, costumam passar algum tipo de maquiagem para demarcar essa protuberância óssea. Lateralmente, eu também consigo observar algumas estruturas ou acidentes anatômicos do osso temporal. Por exemplo, aqui eu consigo observar o meato acústico externo, ou hoje também pode ser chamado de poro acústico externo, o processo mastóide, que vai ser importante para a inserção do músculo esternocleido mastóide, e ainda aqui, o processo estiloide. Falando um pouco da mandíbula, nessa vista lateral, eu consigo observar o processo coronoide da mandíbula e o côndilo mandibular ou cabeça da mandíbula. É aqui que ela vai se articular com a fossa mandibular do osso temporal para fazer a articulação
a temporomandibular, ou conhecida como articulação da ATM, que permite, por exemplo, o movimento da mastigação. Esses dois processos fazem parte do ramo da mandíbula, que é delimitado pelo ângulo da mandíbula, dando origem, então, ao corpo mandibular. Então, voltando para uma vista superior, eu consigo identificar as principais suturas. Suturas são um tipo de articulação com hipo ou praticamente nenhuma mobilidade, isso considerando um crânio adulto. Na criança, por exemplo, esses ossos possuem uma mobilidade um pouco maior, até para permitir a passagem no canal vaginal. Então, num crânio infantil, a gente teria alguns espaços aqui, ó, chamados de fontículo. Então, por exemplo, fontículo anterior, fontículo posterior, e aqui eu ainda teria regiões de fontículo anterolateral e posterolateral. Com o desenvolvimento craniano, essas suturas acabam se fechando e os fontículos também desaparecem. Mas aí nós temos acidentes anatômicos que condizem com essas estruturas, que anteriormente nós chamamos de bregma e posteriormente nós chamamos de lambda. Então, só para revisar, nós temos a sutura coronal, sutura sagital e, posteriormente, ainda a sutura lambidoide. Lembrando que eu tenho bem aqui a sutura escamosa. Então, ao realizar um corte transversal nessa peça, eu consigo tirar a região de calota craniana e ter uma vista superior, enxergando superiormente a base do crânio. Eu já consigo perceber de antemão que eu consigo dividir essas fossas em três. Então, eu tenho aqui a fossa anterior do crânio, que ela acaba sendo um pouco mais alta, fossa média e fossa posterior, onde vai se abrigar aqui, por exemplo, o cerebelo. Então, quais são as estruturas, né? Quais são os ossos que eu consigo observar? Eu consigo aqui delimitar o osso frontal e o osso etimoide. Quanto ao osso frontal e o osso etimoide, eu tenho aqui essas projeções ósseas, que nós vamos chamar de cristas. Crista frontal e crista etimoidal. Nesses pontos, existe a inserção, né? O ligamento, por exemplo, da região de meninges, que passa pela fissura longitudinal do cérebro e acabam se ligando nessa região das cristas. Esse osso medial, que possui um formato parecido com uma asa de borboleta, é o osso esfenoide. Eu ainda consigo subdividir o osso esfenoide em asa menor, que faz parte aqui, ó, da fossa anterior, e a asa maior, que já está localizada na região de fossa média. Quanto às estruturas, lembram de um canal óptico que nós tínhamos visto numa vista anterior? Aqui eu ainda consigo observar ele mais uma vez. Então, eu tenho o canal óptico e a fissura óptica superior. Ainda há uma estrutura muito importante, que é essa região aqui, ó, próximo à linha média, na fossa média do crânio, que é a cela turca. É aqui na cela turca onde a hipófise ela está localizada, que ela está armazenada. Então, aqui eu tenho a cela turca, asa menor, asa maior. Lateralmente, eu tenho um osso temporal, tá? Osso temporal, e posteriormente o osso occipital. No osso occipital, vale destacar que eu tenho aqui a proeminência occipital interna, que assim como as cristas, também serve para a inserção das meninges, o forame magno, que é aqui que o tronco cefálico se projeta, formando a medula espinal, e ainda tem alguns forames, que vão permitir a passagem de algumas estruturas ósseas. Então, quanto aos forames, vamos considerar uma linha média para a lateral, que eu acho que assim fica mais fácil. Nós temos aqui um forame grande, levemente irregular, então nós chamamos de forame lacerado. Tá? Anterior e lateral a ele, eu tenho um forame mais regular, né, um formato oval, por isso a gente chama de forame oval. Nele, por exemplo, passa o nervo mandibular. Ainda mais lateral ao forame oval, eu tenho o forame espinhoso, que é um forame bem pequenininho. E aqui, nessa vista, eu ainda consigo enxergar o forame redondo. Vindo para a fossa posterior do crânio, eu consigo observar um forame bem grande, que é o forame jugular, é aqui que passa as veias jugulares.
tá? O meato acústico interno, que tem a passagem de nervos para chegar à região da cóclea. E aqui, se eu inclinar um pouquinho, eu consigo perceber ainda que eu tenho o canal do nervo hipoglosso. Então, é por aqui que ele vai sair e se distribuir para o restante do corpo. Agora, numa vista inferior, eu consigo identificar que a maxila apresenta o processo palatino, que assim como o osso palatino, vão formar a região de palato duro, formando o teto do céu da boca. Vale destacar ainda que esse osso palatino, ele tem essa protuberância, essa projeção, que nós chamamos de espinha nasal posterior. Nessa vista inferior, eu consigo observar bem o vômer. O vômer é aquele osso que vai ajudar na construção do septo nasal, que divide a cavidade direita da cavidade esquerda. O osso esfenoide, eu consigo observar bem, principalmente a asa maior e também os processos pterigoide. Lembrando que o processo pterigoide ele é formado por duas lâminas, uma lâmina lateral e uma lâmina medial. Nessa lâmina medial, eu tenho o âmulo pterigoide e aqui eu tenho inserção muscular. Tá? O osso temporal, formando o arco zigomático com o osso zigomático, a fossa mandibular, que vai coaptar com o côndilo da mandíbula, formando a articulação da ATM, meato acústico externo, processo mastoide e processo estiloide. Tá? Quanto ao osso occipital, forame magno e os côndilos occipitais. Se vocês repararem, a superfície do côndilo occipital ela é bem lisa. Por quê? É ele que vai fazer a articulação com o atlas, com a primeira vértebra, permitindo então o movimento de flexão e extensão da cabeça. Para recapitular os forames, então, próximo à linha média, eu tenho o forame lacerado, anterolateral, forame oval e ainda o forame espinhoso. Forame jugular, próximo ao forame magno e o côndilo occipital. Aqui o canal carótido, onde passa a artéria carótida. E se eu lateralizar um pouquinho a peça, eu ainda consigo enxergar o canal do nervo óptico. Então, a abertura piriforme que dá origem às cavidades nasais, nós conseguimos observar que existe aqui a lâmina perpendicular, que é um acidente ósseo do osso etimoide, então ela se projeta para baixo, ajudando nessa divisão, mas só ela não é suficiente. Então, mais posteriormente, eu tenho o osso vomer, que a gente não consegue observar muito bem nessa vista. Além disso, eu tenho duas conchas nasais aqui destacadas. Existe ainda uma terceira, mas ela acaba não aparecendo, que seria a concha nasal superior. Então, aqui aparece concha nasal média, concha nasal inferior. A concha nasal média, ela é um acidente do osso etimoide. Já a concha nasal inferior, ela é um osso independente, um osso à parte. E todas elas ajudam, na organização do fluxo aéreo, aquecimento, filtração e também distribuição para a região dos seios.